Ansiamos o dia em que veremos a tua face, Senhor. Pega a tua Bíblia aí, meu irmão. Pega a tua Bíblia e abra no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do 19. Hebreus 10, 19 em diante. Está lá no finzinho da Bíblia, tá? Não procure no Velho Testamento que não está. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do 19. Deixar alguns ainda estão folhando ali para acompanhar conosco. Quem não tem aí a Bíblia física ou a digital, acompanha no telão, para você ficar por dentro aí do texto que nós vamos compartilhar. Amém? Você tem Bíblia, né, irmão? Você está lendo ela, não adianta só ter, né? Eu conheço alguns, não daqui. Não tem ali? Mas terá. Eu conheço alguns que tem. Pergunta se tem Bíblia, tem. Daí ele deixa de enfeite em cima da estante, Salmo 23. Duas folhas amarelas da Bíblia. Nunca leu, mas está lá. Não aqui não, mas tem gente que gosta. Ou o Salmo 91. De onde virá? Hebreus capítulo 10. Vamos ler? Assim diz a palavra. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, eu vou ler de novo 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros. Para quê? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 25 e último. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche teus olhos, amado Jesus, Pai, Espírito Santo, necessitamos mais uma vez que o Senhor ministre o nosso coração. A Tua palavra que foi disposta aqui diante dos nossos ouvidos, precisa encontrar agora no nosso coração o lugar para gerar frutos e frutos eternos. E sabemos, Pai, que Tu és o único capaz de convencer o homem de todo pecado e juízo. Tu és o único capaz de trazer esclarecimento e discernimento sobre todas as coisas. Não é palavras persuasivas, não são palavras bonitas que nos trarão convencimento, mas é o Teu Espírito. Então que o Senhor fale, revele ao nosso coração a Tua vontade nesta noite, e que possamos nos apegar com firmeza naquilo que o Senhor está nos contribuindo nesse dia. Assim eu oro e eu abençoo os irmãos que aqui estão e repreendo toda distração, todo sono, vai embora agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Senta aí. Sem sono, tu viu o que eu falei, né? Dá uns minutos da tua atenção aí. Será que nós estamos preparados para esse assunto? Temos preparado para esse assunto ou não? Vamos ver se nós temos preparado para esse assunto.
Igreja é uma comunidade, não é um clube. Amém ou não amém? Então, beleza. E nós precisamos entender, meus irmãos, a importância que há na nossa vida a igreja. Jesus sempre, quando se trata de algo que gera vida ou morte, Ele nos dá opção. Eu falo isso em nome do pastor Paulo Borges. Tem um homem, pastor Paulo, eu aconselho você a escutá-lo. Paulo Borges Júnior, se você ainda não ouviu, ouça-o. Não deixe só alguns aqui dar um nó no cérebro, ouça e dê um nó no seu também. É um homem usado demais para nos constranger. E escutei há poucos dias, e já havia ouvido dele próprio isso, mas escutei de novo agora há poucos dias atrás sobre esse assunto. E ele fala sobre aquilo que o Senhor nos concede, que vai gerar vida ou morte, não é uma opção, é uma decisão. Amém? Não é uma opção. Vai gerar vida ou morte, não é uma opção. O que é uma opção? Ele dá um exemplo, diz assim: se você está no avião e chega a aeromoça e te pergunta, o senhor vai jantar? E daí você pergunta, e qual é a opção? Nesse caso é sim ou não. Mas a gente quer saber quais serão as opções, se vai ser carne, frango, peixe. Mas nisso tu pode ter opção, mas naquilo que vai gerar vida ou morte não tem opção, é uma decisão que você precisa tomar. E a igreja não é uma opção você congregar ou não. Por quê? Porque isso é vida ou morte. Estar congregando e fazer parte de uma igreja não é opção, isso é uma decisão. Ou eu faço ou eu não faço, ou eu estou ou eu não estou. Amém ou não amém? E isso precisa ficar claro para nós. Amém? Então, ele fala nesse mesmo texto, ele diz assim: então quando nós falamos de Cristo para alguém, nós costumamos dizer, você aceita Jesus? Ele disse assim: eu não faço essa pergunta. Essa pergunta ele jamais fará. Sabe qual é a pergunta que ele faz? Você quer negar? Por quê? Porque é uma decisão. Jesus foi apresentado para a tua vida, agora, tu quer negar Ele? Porque não é uma decisão eu aceitar ou não aceitar, porque é vida ou morte, não é opção. Porque não é a opção nisso, eu decido, eu quero esse Jesus aí, eu não quero negar. Por quê? Porque eu escolhendo não estar com Ele, eu estarei trazendo morte para a minha vida, e não estarei virando vida naquilo que eu sou. Então eu quero que você anote essa primeira frase, que ela fique bem gravada, que ela vai de encontro com o nosso tema hoje aqui. Igreja não é um clube para me entreter, mas uma comunidade para pertencer. Amém ou não amém? Anota isso aí, porque isso aí vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? No clube você vai pagar uma mensalidade para usufruir daquilo. Agora, numa comunidade, você vai ofertar para servir aquele lugar. Só que muitos pensam que a igreja é um clube, por quê? Porque eu estou num lugar onde eu até estou investindo, então eu necessito que me atraia, que faça o meu bem, que faça como eu quero, do jeito que eu quero. Então, quando eu não gosto de uma cor de parede, quando eu não gosto de uma luz, quando eu não gosto da altura do som, quando eu não gosto, é por quê? Porque eu tenho o entendimento que isso é um clube, e eu posso colocar do meu jeito, do jeito que eu quero que seja. Mas a igreja do Senhor é uma comunidade, ela nunca foi, não é e nunca será um clube, aonde beneficiará alguns, porque ela é uma comunidade aonde todos servem. Você conseguiu compreender isso? Eu vou ler um texto com você, Efésios, nós vamos ler alguns textos aqui hoje, tá? Efésios capítulo 3, do versículo 10 em diante, diz assim, escute: a intenção dessa graça era que agora, mediante a quem? Mediante a, está aqui no texto? Ali. A igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé. Escuta, nós temos hoje um livre acesso novamente que nos foi concedido. O texto que nós lemos lá no início de Hebreus foi isso. Senhor Jesus, naquela cruz do Calvário, não foi a sua morte
em si que nos trouxe redenção, mas foi a sua vida, a sua ressurreição. Morrer, uns quantos morreram crucificados, inclusive no mesmo dia em que Jesus morreu crucificado, outros 2 morreram com ele, você se lembra? Então não foi a morte em si que nos trouxe redenção, o que nos trouxe redenção foi a sua ressurreição. Ele venceu a morte, ele cobriu os nossos pecados, ele agora pagou a conta, a dívida está paga, e isso agora rasgou o véu que nos separava de Deus novamente foi interrompido, e agora nós podemos ter o livre acesso. Então esse livre acesso é dado em favor de quem? A meio de quem? Cristo Jesus. Mas como que é feito isso agora? Mediante a igreja. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Hoje é uma palavra bem pastoral, tá? Eu preciso que você preste atenção, tá? Hoje não vai ter profecia, não vai ter grito, é só para nós compreender mesmo. Amém? É só para nós entender o que nós viemos fazer aqui em domingo à noite. Você precisa saber disso. Não é um clube. É uma comunidade. Um clube, você vai para usufruir. Uma comunidade, você vem para servir. Se isso mudar, muda tudo na tua vida. Se houver compreensão naquilo que você vem fazer no domingo à noite na igreja, muda toda a concepção de vida. Toda. Amém? Você está comigo? Nós temos então agora um livre acesso a Deus, mas é mediante a igreja. Foi isso que o Senhor nos falou. E sabe por que Ele precisou fazer isso? Sabe por que Ele precisou fazer mediante a igreja nós ter esse acesso? Por dois fatores básicos. Porque nós somos egoístas e nós somos propensos a pensar que nós podemos viver uma carreira solo. Nós somos propensos a pensar que eu faço para mim e tá bom. Só que quando nós vamos então para a igreja de Cristo, Ele nos revela uma coisa diferente. Tu não pensa mais em ti, tu pensa no teu próximo. Agora, se nós não tiver a concepção que há um lugar de acesso a Deus, e nós achar que nós podemos viver de qualquer jeito sem o aglomerado de pessoas com o mesmo entendimento e propósito, nós vamos ver uma vida propensa a ser o quê? Egoísta. E vamos viver para nós mesmos. É eu que sei, é eu que faço, é do meu jeito. Mas daí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos vir para a igreja para entender que é um corpo. Ele é o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Quer fazer parte daquilo que Cristo está fazendo? Você precisa fazer parte do corpo. Mas para isso, precisa entender que não é um clube, não é um parque particular para você, é um corpo que precisa de você cumprindo a sua função. Ele é o cabeça, Ele é o cabeça, nós somos os seus membros. Você conseguiu entender até aqui? Jesus então nos deu o livre acesso, e o texto que nós lemos em Hebreus, ele diz a seguinte frase: vocês precisam aproximar-se de Deus. Então nós vamos fazer essa pergunta: como nós nos aproximamos de Deus? De que maneira nós vamos fazer isso? Sabe qual foi a maneira que o Senhor designou para que nós possamos estar próximos dEle? Vivendo em comunidade. Amém ou não amém? É sobre isso. Sabe por quê? Porque não tem um céu particular para ti. Você podia achar que tivesse. Só Adão e Eva tivessem esse privilégio de morar sozinho. Nunca mais houve, nunca mais haverá. Por isso nós precisamos viver em comunidade, viver uma vida de igreja. E escuta o que eu vou falar e pega no teu espírito agora. Eu disse viver uma vida de igreja, não é uma vida na igreja. Por quê? Porque eu posso passar os 7 dias dentro do galpão e não viver uma vida de igreja, porque eu estou vivendo esses 7 dias propensos a viver a minha vontade e não cumprir um propósito. Então, às vezes a gente se reúne num domingo à noite, mas vive uma vida de igreja, quando muitos vivem uma vida 7 dias na igreja e não vivem uma vida de igreja, não vivem uma vida de comunidade. Então, não deixem de reunir. O texto que nós lemos, 25, eu vou partir para ele já, senão nós vamos se estender demais. Não deixe de reunir. Por quê? Porque é costume de muitos. É costume de muitos, quando percebem que aquilo ali não é um clube,
mas é uma comunidade, deixar de reunir. É costume de muitos, quando entendem que aquilo ali não está lidando, cumprindo com os seus desejos, do jeito que queria, da forma que queria, quando queria, entender que não curti. Não curti, mas não é para não curtir, é para nós se entregar. Ou tu acha que Jesus curtiu a cruz? Não, ele cumpriu o propósito dele. Ou tu acha que os apóstolos curtiram ser açoitado, preso, escorraçado, apedrejado? Eles cumpriram um propósito. Mas nós estamos no século, que século nós temos? 21? É 21 ainda? Estamos no século 21 e nós hoje achamos que as coisas mudou. Não, nós temos que ser felizes. Me falaram que Jesus é bom e Ele faz tudo para mim. Ele é bom, Ele faz tudo, mas não tudo que for da forma que eu quero. Tudo que há para cumprir o propósito da nossa vida e através da nossa vida. Você consegue compreender isso? Então vamos lá, anote. Nós nos aproximamos de Deus quando nos aproximamos uns dos outros. Olha só, Jesus, na sua missão derradeira, nos seus últimos dias, ele vai ao encontro de Pedro novamente, e ele diz: Pedro após ter negado Jesus, nós sabemos da história, não vou falar sobre a história. Pedro, tu me ama? Eu te amo. Tu me ama? Eu te amo. Tu me ama? Eu te amo. Então como que eu vou demonstrar o meu amor por ti? Cuida das minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo para mim e para ti? Tu ama Deus? Então cuida dos teus irmãos. Amém ou não amém? Sabe como que nós amamos a Deus? Servindo. Sabe como demonstramos o nosso amor, quanto de amor nós temos por Deus? Servindo. Porque senão nós só amamos o Deus da religião. Quem é o Deus da religião? O Deus da religião é aquele que pode me dar tudo. Esse é o Deus da religião. Esse todos amam. Agora, amar o Deus que te pede para tu entregar a tua vida como sacrifício vivo e agradável a Ele, daí é diferente a conversa. Daí é diferente um pouco a conversa. Amém ou não amém? Então não existe amor, escuta o que eu vou dizer. Não existe amor com palavras, existe amor com práticas. Eu não amo a Deus sentado num sofá, domingo à noite, ou qualquer outro dia, se eu tenho um lugar para servir, se eu tenho um lugar para fazer parte. Eu amo a Deus servindo aos meus irmãos. Eu amo a Deus entregando tudo aquilo que Ele me deu e concebendo aos meus irmãos aquilo que está sobre mim. Amém? Então qual é a palavra que Ele diz? Aproximarmos para nos incentivarmos às boas obras. É sobre isso. Sabe por que nos reunimos aqui? É para que nós possamos ver Deus em cada um de nós. Eu preciso ver o Senhor na tua vida, tu precisa ver Ele na minha. A minha porção é uma, a tua porção é outra. E nós assim nos incentivamos a praticar boas obras. Nós nos incentivamos, eu acho que é incentivar. Incentivamos a praticar boas obras. Essas horas o português dá um tilt. Amém ou não amém? É sobre isso. É sobre ver que alguém está fazendo. É sobre olhar aqueles jovens ontem lá no sol e no vento. Era sol e vento, era sol e vento, era sol e vento. Daqui a pouquinho era frio, daqui a pouquinho era calor, daqui a pouquinho estava queimando, daqui a pouquinho estava com um casaco. Era assim, mas é olhar para aquilo ali e dizer assim: vou orar mais. Amém ou não amém? Vou orar mais, essa semana eu vou orar por esses jovens. Eu não pude estar aqui, mas eu vou orar por eles que estavam ali fora orando ontem. Tu está incentivando as boas obras. É por isso a reunião de comunidade. Por quê? Porque eu em casa olhando Fantástico, eu não vou me incentivar a fazer coisas boas. É por isso que o Senhor nos reúne num galpão, num domingo à noite. Não porque esse galpão é a igreja somos nós juntos reunidos. Ele nos reúne aqui para que eu e você, olhando um para o outro, nos incentivamos. Eu estou desanimado, eu estou alegre, então eu te animo, mas quando eu estiver para baixo, tu me anima, e assim nós juntos vamos avançando. É sobre esse lugar e é para isso que nós estamos vivendo. Amém? Então a forma, escuta o que eu vou dizer, a tua vida, a forma que você vive, ela comunica algo, sempre. Ela está comunicando. Agora a pergunta que tu precisa fazer é: a forma que eu estou vivendo está incentivando o meu irmão à prática de boas obras? A forma que você está conduzindo a tua vida, fora da igreja, dentro dessa casa, incentiva
as pessoas a praticarem boas obras? Ou a forma que eu estou vivendo está desanimando elas e fazendo com que elas permaneçam fora daqui? Porque é de se pensar. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que talvez não conseguem entrar nesse lugar, ou não conseguem habitar nesses ambientes. Por quê? Porque elas olham para a nossa vida e não vê nada diferente. É pastoral, é assim, dá a chibatada, mas depois no final tem remédio. Amém? Talvez as pessoas não consigam ver Deus em nós, então elas pensam assim, então se é para estar desse jeito, nós estamos comunicando algo, e o motivo de nos reunirmos aqui é isso, é comunicar Cristo Jesus. A vida em comunidade é a maneira mais clara de nos aproximarmos de Deus. Mas então tu está dizendo que lá em Mateus 6,6, que diz que quando quiseres falar ao Pai, entra no teu quarto e fecha a porta, mas lá está dizendo que é sozinho. Sim, escuta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda, confunda. É um ditado particular, hein? Só meu. Agora vocês riem, né? É só ver se estava acordado. Mateus 6,6 está dizendo sobre um lugar de relacionamento com o Pai íntimo. Comunidade está falando de propósito de uma nação, de uma cidade, de algo muito maior do que nós, muito maior do que a minha vida. Você consegue discernir isso? Amém? Então eu preciso que você repita isso para dentro de você agora, para você entender. Repita isso assim, ó: a igreja não é um clube onde eu pago mensalidade para usufruir. Ela é uma comunidade onde eu oferto a minha vida no lugar de pertencimento. É para isso que o Senhor nos chama para estarmos aqui, é por isso que nós estamos aqui reunidos. Então este aglomerado de pessoas, em meio a um aglomerado de pessoas, sempre haverá divergências, sempre haverá pensamentos contrários, sempre haverá pensamentos divergentes, só que o pensamento que deve reinar sobre nós é Cristo Jesus glorificado. Não é sobre a minha vida, é sobre quem Ele é. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele faz em mim e através de mim. É por isso que esse aglomerado de pessoas com divergências, se eu entender que é um clube, não uma igreja, quando houver uma divergência eu paro, eu desisto, eu desanimo, eu retrocedo. Eu vou ler um texto para você agora. É um texto meio longo, extenso, mas nós vamos ler porque eu preciso. Todos aqui, a maioria conhecem, mas alguns não conhecem. E para que todos entendam, eu vou ler todo, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Você acompanha aí comigo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão.
Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinais para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. Ah, que demais esse texto, cara. Mas podia ler ele de novo e fechar a conta aqui. Deixa eu fazer aqui então alguns pontos importantes aqui para você entender. Aqui Herodes começou a perseguir os cristãos. O texto inicial disse que Tiago, o irmão de João, já havia sido mandado matá-lo. Pedro agora encontra-se preso. Pedro encontra-se preso. Olha um trava-língua aqui. Porém, neste lugar existia uma igreja orando por Pedro. Eu vou repetir para você. Existia um irmão preso, mas também existia uma igreja que estava orando por ele. Na madrugada, um anjo aparece para Pedro, tira as correntes dos seus braços, abre as portas e diz uma coisa forte: vem, só me segue. Então eu quero que você anote isso. Tem poder na oração, todo o poder está na oração onde tem propósito e não desejo. Uma igreja que se reúne com um propósito de oração, o céu se movimenta. Aonde não é movida por desejos carnais. É por isso que o apóstolo Tiago diz: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios prazeres. Mas onde existe uma igreja orando por um propósito estabelecido pelos céus, os céus se movimentam em favor desta oração. É por isso que eu e você precisamos nesses dias nos mover desta forma. Se mover em oração, mas se mover em oração por propósito e não ser baseado em desejos egoístas que nós caminhamos. Uma igreja que caminha sob propósito, ela vê milagres dos céus. Pedro então agora é liberto. E eu faço uma pergunta para você, se você reparou. Você reparou que Pedro, ao ser liberto daquele lugar, ele não foi para uma outra cidade? Você reparou que Pedro, ao ser liberto, ele não foi para a casa dele? Você reparou que ao ser liberto, ele não procurou um outro ambiente? Qual foi o primeiro lugar que Pedro, ao ser liberto, foi? Ele foi na comunidade onde haviam irmãos orando. Por quê? Porque esse é o lugar que me faz aproximar do Pai. Este é o meio que foi estabelecido, é neste ambiente que eu preciso estar. Antes dele pensar em fazer qualquer outra coisa, ele pensou: eu preciso estar num lugar de comunidade, um lugar de pertencimento, num lugar onde o céu se abre, num lugar onde eu posso me aproximar de Deus, porque eu estava preso, Ele me alcançou, agora eu preciso me aproximar dEle. Você conseguiu entender até aqui? O mais importante não é estar livre, é estar próximo de Deus. Pegue isso para você. Mais importante do que estar livre ou ser livre é estar próximo. Esse é o intuito da nossa vida, é nos aproximar de Deus. Mas reparemos também que nesse texto uma serva vai abrir a porta. Ela é chamada Rode, ela vai lá para abrir a porta. É isso que Deus faz, esses encontros nos aproximam de Deus.
Um está pelo lado de fora, acabou de ser libertado, o outro está pelo lado de dentro orando, mas juntos Deus se aproxima. Tanto aquele que serve, tanto aquele que estava preso e chega. Então deixa eu te dizer, nós temos essa mesma função dessa serva. Qual é a função que eu e você temos? De abrir a porta para aqueles que estão vindo de uma prisão e querendo entrar aqui dentro. E nós precisamos abrir uma porta, porque nós temos um livre acesso, e nós não somos o pedágio. Sabe que tem muita gente dentro da igreja que é um pedágio para chegar para Deus? Ó, entra aqui, mas assim, ó, tu tem que fazer isso, 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 aquele outro. Cala-te. Cala-te. Deixa com que o Espírito Santo vá convencendo a pessoa, o irmão, daquilo que ele precisa abandonar, da forma que ele precisa abandonar e do jeito que ele precisa abandonar. Porque eu não sou pedágio, eu sou apenas um acesso que leva até o Pai. Eu sou apenas aquele que apresento o Senhor. Mas nós queremos delegar a forma, o jeito. Mas deixa eu te dizer, todos nós que estamos aqui um dia estávamos presos e o Senhor nos libertou. Mas todos nós que estamos aqui também, um dia alguém abriu a porta para nós e nós acessamos um lugar. Então é isso que nós precisamos. Talvez só a cadeia era diferente, só a prisão era diferente, mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos trouxe para uma vida de comunidade. Para quê? Para que aqui Ele pudesse se revelar a nós, para que aqui eu e você juntos pudéssemos cumprir um propósito dessa terra, para que aqui eu e você juntos possamos entender que eu não sou capaz, mas nós somos. Eu sou fraco, mas nós somos fortes. Eu não consigo, mas nós conseguimos. Amém? É dessa forma que nós precisamos entender a igreja, irmãos. Não é eu vou quando eu quero, eu vou se tem tempo, eu vou se eu estou bem, eu vou se eu estou feliz. É um lugar de pertencimento, não é um lugar para apenas entretenimento. Amém? Porque se ainda estivermos em nós o entendimento que eu preciso ir para me sentir bem, irmão, não vai dar certo a nossa caminhada. Não vamos para nos sentir bem, nós vamos porque pertencemos àquele lugar. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa, porque eu não sei se eu posso, eu tô mansinho ainda, porque tem lugar, gente, que assim, o irmão não me cumprimentou, o pastor não foi lá em casa. Meu irmão, me diz uma coisa, um dia, você tem filho aí, daqui a pouco um dia teu filho te levantou, não te deu bom dia, tu chamou tua mulher e disse, vamos fazer o seguinte aqui, vamos mandar isso aqui para a rua, não me deu bom dia hoje. É uma família, cara. Tem dia que ele não vai te dar bom dia, está de cara barrada, e está tudo certo, ele te ama igual e tu ama ele. Não faz mal, não faz mal, está tudo certo. É um monte de pessoas, é um aglomerado de pessoas, e onde há um aglomerado de pessoas, há um aglomerado de pensamentos, de entendimento, mas nosso foco é o nosso foco precisa ser Cristo Jesus, porque é mediante a igreja que Ele vai revelar a sua multiforme graça. Você está comigo ou não está comigo? Então é a nossa função abrir a porta a todas as pessoas que Deus está liberando de prisões. Nós precisamos viabilizar esse acesso, não podemos ser um pedágio. Nós viabilizamos esse acesso, amém? Então Deus tirou Pedro de uma prisão, e quando Deus tira Pedro para a prisão, Pedro não voltou a pescar. O que ele era? Pescador. Por que ele não voltou a pescar? Deus não tirou Pedro de prisão para ele viver a própria vida dele, não tirou Pedro da prisão para ele decidir de que forma que ele queria viver. E por que nós pensamos que podemos viver assim? O Senhor nos tira de prisões da vida, não é para viver do nosso jeito, para ser melhor para nós. Ele nos tira de prisões da vida lá fora, para nos trazer para um lugar onde Ele é o Senhor, aonde agora nós possamos atentar para aquilo que Ele está fazendo. Pedro voltou para a vida de comunidade, no primeiro momento que ele se livrou de suas prisões. Ele voltou para um lugar onde ele precisava ver e estar próximo de Deus, e este lugar é a comunidade, este lugar de acesso à igreja. Você está entendendo até aqui ou eu posso parar? Escuta o que eu vou dizer agora, pode doer. Todo aquele que tem dificuldade de permanecer em uma igreja,
ele está deixando claro que ele está em uma prisão. Amém ou não amém? Eu sou livre, eu não preciso de igreja. Você está preso. Eu sou livre, eu não preciso congregar, eu sei o que eu preciso fazer. Deixa eu te dizer, você se encontra preso. Você talvez não tenha reparado, mas você está preso. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te libertar. Eu escolho viver do jeito que eu quero. Isso é uma prisão. Pior prisão é tu achar que tu pode viver do jeito que tu quer. Sabe qual é a maior, escuta, sabe qual é a maior maldição que Deus pode dar para o homem? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Sabe qual é a maior prisão? Qual é a maior prisão? Sabe qual é a maior sentença de maldição de Deus sobre o homem? Deixar ele livre para suas próprias concupiscências. Ou seja, deixar ele livre para viver do seu jeito. Pior maldição que Deus atribui a um homem. Faça do jeito que tu quer. Faça da forma que você quiser. Você não precisa não se submeter a ninguém. Não, você não precisa. Você pode sim viver da tua forma, do teu jeito. Isso é a pior maldição que o Senhor pode atribuir a nós. Amém? Quem é livre vive em comunidade. Mas ele vive numa comunidade onde ele serve aquele lugar. Ele serve com a sua vida. E sabe por que nós precisamos falar nisso nesse dia? Sabe por que eu trouxe esse tema à pauta aqui? Eu precisei trazer esse tema à pauta nessa casa. Talvez fosse um culto de ceia, fosse melhor eu trazer, mas o Senhor mandou trazer hoje. Sabe por quê? Porque a igreja pode estar vivendo ou viverá um descrédito sem precedentes. Escuta, a palavra de um homem de Deus regia uma nação. Toda decisão que precisava ser tomada por um rei, um faraó, era chamado um homem de Deus para saber qual era a vontade de Deus. Então, a palavra de um homem de Deus regia nações. Eram todos orientados debaixo de uma palavra que Deus liberava. Só que hoje, devido a tantos escândalos dentro da igreja, a palavra do homem perdeu a autoridade. Nós estamos delegando a palavra de homens para aquilo que Deus está falando. Não é a palavra de Deus que perdeu a autoridade. Quem perdeu a autoridade são homens corruptos e caídos. Então não atribua, jamais atribua a Deus aquilo que o homem está fazendo. Então nós estamos prestes a passar por um momento de descrédito, porque hoje já está prestes a nós passar por chacota. É só mais uma igreja, eles fazem tudo assim mesmo. Essa é só para tirar o dinheiro do povo. Amém ou não amém? Isso é só para tirar o dinheiro dos bobalhão. Eu não preciso botar dinheiro para homem. Por quê? Porque o escândalo atribuiu isso a Deus. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus continua sendo vida. A palavra de Deus continua sendo ordem. A palavra de Deus continua sendo orientação. A palavra de Deus continua sendo a única coisa que nós precisamos nos apegar. Mas o descrédito que a igreja está ou viverá daqui para frente, só permanecerá aqueles que estão firmados no propósito de Deus. E não são agora mais corrompidos por palavras que o mundo está querendo colocar no nosso coração, e de nós achar que realmente eu não preciso de igreja para estar perto de Deus. Por quê? Porque isso eu não estou falando da boca para fora, isso eu estou falando de pessoas, muitas pessoas que vêm falar ao meu ouvido. Eu não preciso de Deus para estar, eu não preciso da igreja para estar com Deus. Eu não preciso congregar para mim conversar com Deus. Tudo certo. Continua pensando assim então, assinado Satanás. Continua pensando dessa forma. Não existe membro fora de corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Não existe carreira solo para quem quer viver a igreja de Cristo. Não existe eu viver do meu jeito, da minha forma, quando eu quero, como eu quero, e ainda dizer que eu estou vivendo que eu amo a Deus e estou vivendo para Ele. Não existe essa possibilidade. Amém? E sabe o que é isso? Essa pseudo-espiritualidade que hoje impregna em muitas pessoas, que acha que espiritualidade é falar de Deus ou decorar a Bíblia. Eu já conheço todos os versículos, já li a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, eu já sei um monte de versículo decorado, eu conheço até os louvor. Então eu criei em mim uma pseudo-espiritualidade de autoconhecimento, de autossustentação, e acho que aquilo ali é suficiente para mim conviver. Então,
Qual é a palavra liberada sobre quem pensa assim? Eu já sei de tudo, eu não preciso estar lá. Eu não preciso me submeter a homens. Eu sou até melhor que o pastor, sei até mais que ele. Eu não preciso disso. Eu não preciso viver dessa forma. Eu não preciso me submeter a homem nenhum. Não preciso. Estamos quase acreditando nisso. Tem muitas pessoas acreditando nisso, nessas mentiras do diabo, sendo que a Bíblia diz: não deixeis de nos reunir como igreja, para que a gente possa se aproximar de Deus. Não deixem, como é costume de muitos. Não deixem. Então talvez você já passou por um momento assim na sua vida, talvez você está passando, talvez você passará. Isso é normal. Agora não deixe a circunstância momentânea roubar você do propósito eterno. Não deixe que o inimigo corrompa toda a convicção que Deus colocou no teu coração. Você precisa estar junto e fazer parte da comunidade. Você precisa fazer e cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, dentro dessa comunidade. Amém ou não amém? E sabe o que faz as pessoas, a maioria, pensar desse jeito? Escute agora. Talvez você se identifique com alguma delas. A frustração. Com quem? Com a igreja. A frustração com quem? Com a igreja. Por quê? Porque por muitas vezes eu acho que aquilo ali é um clube, então ela me frustrou. Só que nisso tudo eu sei que tem dentro disso causas legítimas. Eu não vou pedir para você levantar a mão e se você pensou em dizer: esse cara sou eu quero que você saia daqui curado essa noite. Mas quantos que estão aqui no nosso meio hoje já foram sim feridos por lideranças narcisistas, dominadoras, manipuladoras, que usaram o nome de Deus para ferir pessoas, usaram o nome de Deus em prol da causa própria, e isso trouxe sim frustração, desânimo, trouxe sim retrocesso, e hoje é como um cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Fase do Filipão, hoje eu estou bem piadista, né? Porque daí parece que todo lugar é igual, todo ambiente é legal, todo pastor é igual. Não é sobre isso. Não é assim, meu irmão. Nosso Deus é um Deus puro, reto, digno, íntegro. É sobre Ele, não é sobre nós. Não é sobre quem nós somos, não é sobre o que os homens fizeram, é sobre o que Ele sempre fez por nós. E nós precisamos sim nos submeter a esse lugar. Amém? Deus jamais irá nos libertar para viver longe do que Ele mais ama, que é a sua igreja. Deus não nos tirou Pedro da prisão para ele viver a vida dele, voltar a pescar e fazer o que ele queria. Ele tirou ele da prisão para liberar ele para viver em comunidade de novo. Vai lá e cumpre o teu propósito naquele lugar. Se fortaleça com os teus irmãos e encoraje-os. Encoraje-os a viver. Amém? Daí nós falamos sobre livre-arbítrio essa semana, nós estávamos reunidos, eu acho que falando sobre isso, sobre um livre-arbítrio que nós temos. Só que eu, Emerson, entendo que o meu livre-arbítrio ele vai até a cruz. Até a cruz. Depois da cruz eu não me mando mais. Depois da cruz ele diz assim: aquele que quiser, ponto, livre-arbítrio, negue-se, pegue a tua cruz e siga-me. A partir do momento em que eu tenho a cruz em cima de mim, agora eu não tenho mais o livre-arbítrio. Agora eu vou onde Ele vai, eu faço o que Ele fala, o que Ele faz, eu falo o que Ele fala, eu estou no ambiente que Ele quer que eu esteja. Você entende isso? Então quando nós estamos nesse ambiente, eu quero que você anote essa frase aqui: uma vida com Cristo não é de um turista que faz seu roteiro, mas de um escravo que obedece a ordens. É por isso que Paulo, quando se referia a ele dizia: eu, Paulo, apóstolo e escravo de Cristo. Por quê? Porque ele não tinha mais a vida dele por preciosa. Daí quando a gente usa esse termo escravo, parece ir em discordância com o que mas é a Bíblia que diz. Nós nos colocamos como filhos, como servos, mas também como escravos. Por quê? Porque é Ele que manda, nós obedecemos. É Ele que faz e nós vamos atrás. Amém? Você entende isso, meu irmão? Sabe por que quando Deus fala com Noé e Ele dá uma instrução para Noé, Ele diz: Noé, faz uma arca, e eu quero que você separe um casal de cada animal e coloca para dentro. Por que Deus não mandou Noé fazer 2 barcos? Faz um só para a bicharada e faz um para ti e para a família.
Porque ele diz assim: vai estar tudo junto, é isso aqui mesmo. É um monte de griteiro diferente um do outro, mas é para entender que isso aqui tudo faz parte. Não existe um barco para cada um, existe aqui uma arca onde todos nós entramos dentro e buscamos o propósito do Senhor. Não existe a possibilidade de nós termos um barco separado e andar atrás de um navio. Não, nós precisamos estar todos dentro deste mesmo barco. Mesmo que haja divergência entre nós, mas o amor de Cristo é o elo perfeito. Pode haver divergências, mas há acima de tudo o amor de Jesus que nos une. E ele não quebra. Onde há amor de Jesus, não se quebra vínculos por causa de divergência. Amém ou não amém? Então, meu irmão, nós precisamos encorajar mais as pessoas a amar a igreja. Mas sabe como nós vamos fazer isso? Sendo referências para essas pessoas, encorajando essas pessoas. Então sabe qual é uma das práticas de nós poder encorajar pessoas a estar num ambiente desse? Anota, isso é novo. Não seja fofoqueiro, não fale mal do teu irmão, não crie contendas. Amém ou não amém? Não minta. Isso é um encorajamento a nós fazer parte do mesmo lugar. Isso é um encorajamento para que pessoas possam estar sendo inseridas neste lugar. Vivam uma vida que glorifique a Deus. Mais um conselho que eu lhe dou: não traga frustrações passadas para o novo de Deus. Eu sei que você já foi frustrado. Não traga para o novo que Ele tem para ti a partir de agora. Indiferente ou independente do que falaram, fizeram, acusaram, apontaram, indiferente. O novo de Deus é novo. Então não traga. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos de conversar com casais em relacionamentos que tiveram mais relacionamentos? É isso, é trazer frustrações passadas para dentro do relacionamento. Lá pode ser lá um namorico, lá na juventude, alguma coisa lá que feriu, alguma transgressão que foi feita, e depois fica aquele vácuo, aquela marca, aquela cicatriz, e parece que a qualquer momento vai acontecer de novo, a qualquer momento vai acontecer de novo, e daí tu fica, eu não vou me envolver, eu não vou me entregar por completo, eu não vou ficar vulnerável. Por quê? Porque a qualquer momento eu posso ser submetido a isso de novo. E daí muitas pessoas se frustram com determinados ambientes, com determinadas pessoas, pastores, líderes, igrejas, e pensam: eu não vou me envolver por completo, eu não vou fazer, eu não vou me doar. Por quê? Porque a qualquer momento eu vou ser traído, a qualquer momento eu vou ser apontado, a qualquer momento eu vou... Não traga tuas frustrações para o novo. Seja livre, o Senhor te libertou para você viver em comunidade. E deixa eu te dizer, independente da frustração, independente do que fizeram para você, sabe o que acarretou isso? Você está mais forte hoje. Pode ser que doeu, você está melhor hoje. Pode ser que te machucou, hoje você está mais forte. Então pode ser que momentaneamente não foi bom, mas hoje você aguenta mais, você suporta mais a adversidade. Amém? A vida em comunidade, nem tudo acontece do meu jeito. Sabia que lá em casa as coisas não acontecem do jeito que eu quero? Vou me abrir para vocês. Verdade. E só temos morando em 4 lá em casa. Tem só 4 e 2 são desse tamanho. Não, um é assim já, o outro é assim. E sabia que onde existe 4 pessoas não sai tudo do jeito que eu quero? Tu imagina botando 500 dentro. Hã? Vida em comunidade é para servir. Vida em comunidade é para servir, ser servido. Então encoraje teus irmãos, irmão. Se há alguém desanimado, encoraje-o. Seja o fortalecimento desses joelhos vacilantes aí. Entusiasme as pessoas com a tua prática de vida, com a tua conduta, com as tuas palavras, com a tua forma de viver. Amém? Então tem pessoas que de todos os jeitos dentro da igreja, mas é neste ambiente que a multiforme graça de Deus se revela. É tantas pessoas diferentes, o Senhor tem que se revelar no meio de tantas. Olha de quantas maneiras o Senhor pode se revelar. Então olha para o lado bom da coisa.
A multiforme graça de Deus se revela na diversidade que tem aqui entre nós. Então olha para o lado positivo, não para o lado negativo, que as coisas não estão acontecendo do teu jeito. Eu vou ler um texto de Romanos aqui, eu acredito que seja o último texto, tá? Pega aí. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que uma unidade, onde há muitas pessoas, podem em uma só voz declarar o nome do Senhor Jesus? Porque os nossos olhos, nosso entendimento, nosso foco precisa estar numa pessoa, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. O mundo, irmãos, eu já estou encerrando. O mundo, ele quer nos empurrar para um lugar de solidão e egoísmo. Por que ele quer fazer isso? Porque ele anda na contramão daquilo que o Senhor quer fazer. Tudo que o mundo tenta fazer, pode fazer o contrário, é a contramão daquilo que Deus pretende que nós façamos. O Senhor não, o Senhor quer que a gente pegue e viva juntos, não isolados, em comunidade, em divergências, mas compreendendo a capacidade e o limite de cada um. Anote essa frase: devoção sem relação é fuga. Você até quer ter uma vida devota, mas não quer se relacionar. Por quê? Porque em algum momento, em algum lugar você já foi ferido. Então você pretende ou deseja ter uma vida devota, só você não quer se entregar por completo. Por quê? Porque vai que de novo me ferem, vai que de novo me machucam, vai que de novo me caluniam. Devoção sem relação é fuga. O Senhor quer que você seja livre para viver o extraordinário que Ele tem na tua vida. O extraordinário. Então deixa eu te dizer, até aqui, até este momento, nós já fizemos muito, mas não fizemos ainda 1% de tudo que nós ainda faremos. Por quê? Porque somos bons? Não, porque Ele é bom, e porque juntos nós somos fortes, entendendo que eu estou num lugar de comunidade e não um clube, aonde eu preciso receber, mas eu estou num lugar onde eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que o Senhor confiou à minha casa, à minha família, tudo está disposto para o Senhor, independente do que já fizeram, independente do que já falaram de mim, independente do que já te acusaram, independente de tudo isso, faça tudo que o Senhor te capacitou a fazer. Se o Senhor tivesse parado no primeiro insulto, Ele não teria chegado na cruz. Se o Senhor tivesse no primeiro obstáculo, Ele não teria chegado até lá. Então não vai ser possível que o mundo nos ame, não vai ser possível. Mas o que é possível e que nós precisamos entender é: nós precisamos viver em comunidade, estar presente, se envolver naquilo que está sendo feito. Não porque eu não estou afim, eu estou cansado. Meu irmão, sai deste lugar. Sai deste lugar. Sai deste lugar de achar que tu pode fazer, que tu precisa fazer só quando tu está afim, que tu precisa fazer só quando tu não está cansado, só quando está tudo bom, só quando está tudo bem. Meu irmão, isso não é comunidade. Já pensou se eu fosse servir a minha casa só nos dias que eu estivesse bem? Nos dias que eu estivesse para baixo eu não faço nada lá, nos dias que eu estiver para baixo eu não trabalho, nos dias que eu não estiver para casa eu não cuido da esposa, nos dias que eu estiver para baixo eu não cuido dos meus filhos. Que isso? A frase que eu digo para meu filho, eu já falei isso aqui, talvez na culto dos homens eu falo bastante: um homem, e agora passo para as mulheres também, um homem faz o que precisa ser feito, não o que quer fazer. Estar em comunidade é um lugar que nós precisamos estar. Amém ou não amém? Agora coloque de pé que nós vamos terminar.
Escuta o que eu vou dizer. Nós temos que ter o cuidado de não adorarmos a nós mesmos em vez de adorar a Deus. Amém? Porque quando tu tem o entendimento que isso aqui possa ser um clube na tua vida, você vai para adorar a si mesmo. E se você tem esse entendimento, ou se você tinha esse entendimento, se em algum momento passou pela sua vida que você precisava estar num lugar para ser servido, você está adorando a si mesmo. Mas em uma igreja só há um que é adorado. É só o Senhor que pode ser adorado neste lugar. Então deixa eu te dizer, escute, nós fazemos parte de um projeto que é muito maior do que nós. Há um propósito eterno que o Senhor declarou que é muito maior do que eu penso, do que eu acho, do que eu quero. Muito maior. Há um propósito em nós. O Senhor está acrescentando pessoas, o Senhor está ativando pessoas, o Senhor está atraindo pessoas a fazer parte de uma comunidade que é muito maior do que o teu desejo, é muito maior do que eu penso, é muito maior do que eu quero, é muito maior. Mas para isso eu não posso entrar no lugar e achar que eu posso ser adorado ali. Porque quando eu quero estar num ambiente onde eu quero ser agradado, eu quero ser adorado. Mas nós nos reunimos aqui fazer o quê? Para agradar o Senhor e adorar a Ele. Isso é igreja. É isso que a igreja faz. Nós precisamos, irmãos, nos moldar ao Evangelho e anunciar as boas obras. Anunciar e encorajar as pessoas para que elas possam encontrar Cristo em nós. Para que elas possam ver Jesus nas nossas práticas, nas nossas vidas. Naquilo que nós estamos fazendo. E daí talvez tu me pergunte agora, mas pastor, como é que eu posso cooperar para isso então? O que tu quer que eu faça? Tu quer que eu pregue? Tu quer que eu cante? Tu quer que eu tire foto aí? Nunca ninguém pensa, tu quer que eu limpe a igreja? Nunca ninguém pensa. Todo mundo pensa que para servir tem que pregar, cantar e tirar foto. E recepcionar na porta. Não, não é isso que você precisa fazer. Se você quer cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, seja parecido com Ele. Não é sobre uma plataforma, não é sobre aparecer, é sobre se transformar naquilo que Ele é. É sobre se parecer com Ele. É esse o chamado para a sua igreja nesses dias. Que nós possamos nos parecer com Ele. Que nós possamos amar os nossos irmãos. Porque deixa eu te dizer, irmão, agora vai ser constrangedor, eu sei que vai. É bom que a luz apagou já. Mas talvez, e só talvez, você só conhece a pessoa que está ao teu lado porque ela veio contigo no mesmo carro. Mas você não faz ideia o nome da pessoa que está do teu lado, além daquela que veio contigo no carro. Você não faz ideia o que essa pessoa faz que está no banco da frente, da onde ela veio, para onde ela vai, de que forma ela chegou, do que ela trabalha. Eu me constranjo com isso. Eu me constranjo, porque você não precisa saber de todo. Não precisa. Não tem como, eu acho. Mas eu acredito que seria o mínimo. O mínimo é nós revelar a paz que habita em nós para as pessoas que estão ao nosso lado. Sabe por que o nosso cumprimento é a paz do Senhor? A paz, porque é aquilo que nós carregamos, não aquilo que nós falamos. O entendimento de liberar a paz do Senhor para as pessoas que tu cumprimenta. Por quê? Porque talvez tem alguns aqui que só diz a paz do Senhor quando estão dentro da igreja. Amém ou não amém? Só é crente aqui dentro? Eu digo a paz para todo mundo que encontra na rua. Porque não é o que eu falo, é quem eu sou. Não importa onde é que eu estou, a paz. Se não quiser receber, diz que volta para mim, então eu pego de volta. Amém ou não amém? Viver uma vida de comunidade é conhecer uns aos outros. Talvez não vai conhecer todo mundo, mas conheça alguns aí, irmãos. Conheça alguns hoje. Chegue na igreja, quando sentar do lado de alguém, dá a paz do Senhor e pergunta o nome se você não sabe ainda. Isso vai criando vínculos, criando relacionamentos. Isso vai me dando um senso de pertencimento. Não é um aglomerado de eus daí, é uma juntação de nós. Nós fazemos parte daquilo que o Senhor está fazendo. E a igreja do Senhor é um organismo vivo. Ela não pode ser simplesmente uma organização estática onde a gente funciona. Nós precisamos fluir para o propósito daquilo que o Senhor tem sobre nós. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter o cuidado sobre o que é estar reunido e estar unido.
Amém. Porque nós podemos estar reunidos aqui na mesma reunião, mas nós não estamos unidos no mesmo propósito. O Senhor não nos chamou para estarmos reunidos no domingo à noite. O Senhor nos comissionou para estarmos unidos em um propósito, irmão. Nós temos um propósito e a união nos fará chegar nesse lugar. Não adianta nos reunirmos todo domingo à noite achando que isso aqui é um clube. Mas se nós estivermos com o entendimento que unidos como igreja, nós podemos avançar e licionar os principados e potestades que estão ali fora. Juntos como igreja nós podemos avançar e arrombar as portas do inferno. É isso que a igreja faz. A igreja liberta, a igreja cura, a igreja orienta, a igreja restaura. A igreja, não o homem, a igreja, mas nós somos a igreja. Não somos um clube, não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para cumprir um propósito que o Senhor estabeleceu sobre esta casa, sobre esta cidade e sobre esta nação. Nós vamos passar, mas a palavra do Senhor não passará. Nós vamos passar, os nossos filhos vão assumir isso aqui. Os nossos filhos darão sequência, os filhos dos nossos filhos continuarão. Por quê? Porque eles entendem que isso aqui é uma igreja, isso aqui é uma família, isso aqui é uma comunidade. Amém? Não deixe de congregar, como é o costume de muitos. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Isso aqui não é um apelo para encher a igreja, pelo amor de Deus. Isso não é um apelo para encher a igreja, porque nós não precisamos disso. Isso aqui é um apelo para que abra nosso entendimento, a nossa consciência quanto à responsabilidade e o compromisso que os céus liberaram sobre nós. Nós temos um compromisso e uma responsabilidade nesta cidade, nesta nação, e como igreja, glorificando o nome de Jesus, iremos cumprir. Como igreja, unidos no mesmo propósito, não apenas reunidos no mesmo lugar, mas unidos no mesmo propósito, avançaremos. Amém, meu irmão? Você recebe essa palavra? Então eu quero que você ore agora aí. Se você for ousado o suficiente, não precisa tocar. Não precisa tocar, mas eu quero que você não ore por você agora. Ore aí pela pessoa que está do teu lado, sem ela saber. Se você quiser perguntar o nome dela, pergunta e vai dizer: eu vou orar por você hoje, eu vou orar por você essa semana, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua família. Saiba que eu estarei na minha casa e eu vou estar orando por ti. Eu nem te conheço ainda, eu estarei orando por você. Isso é igreja. Isso é não pensar em si, é pensar na comunidade. Amém? Enquanto a banda canta, nós vamos orar. Deixa agora o louvor falar e você comece a orar. Você interceda agora para que nós possamos abrir o nosso entendimento quanto àquilo que somos, quanto àquilo que fazemos. E por que estamos fazendo? Por que estamos nos reunindo aqui? Por que nos ajuntamos aqui em domingos, em quintas? Por que nos chegamos aqui? Porque nós somos uma comunidade do povo de Deus, que abriu um acesso através da cruz de Cristo, e que agora nós precisamos ir às portas e abrir as portas, para que todos aqueles que estão sendo libertos possam encontrar um lugar de refúgio. Todos aqueles que estão sendo libertos possam encontrar um lugar de comunidade que vai nos aproximar de Deus, que vai nos aproximar de Deus, que vai nos aproximar de Deus. Olha, irmão,